O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, está otimista e acredita que o Mercosul vai fechar o acordo comercial com o bloco econômico. Ibáñez falou com exclusividade ao jornalista Marcelo D'Angelo. Vamos acompanhar a entrevista completa. O AgroMais recebe a visita do embaixador Inácio Ibáñez, que é o embaixador da União Europeia aqui no Brasil. Entre os assuntos mais importantes para se comentar está, óbvio, claro, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul e também todas as questões ligadas à preservação da Amazônia, que o Brasil hoje precisa dar uma resposta, inclusive no âmbito internacional. Embaixador, seja bem-vindo ao AgroMais. É um prazer recebê-lo aqui e tratar desses assuntos hoje tão importantes e tão comentados. Qual é a visão hoje, o panorama que o senhor vê para a ratificação do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que foi discutido durante tanto tempo, chegou-se a um bom termo e agora se vê de novo sob risco? Qual é o panorama atual? Bom dia, é um grande prazer estar aqui com todos vocês. E sim, o tema do acordo União Europeia-Mercosul é a nossa grande prioridade. Eu diria que a prioridade dos países do Mercosul é a prioridade da União Europeia. Foi, você falou disso, um acordo negociado durante muito tempo, 20 anos de negociação. A negociação não foi sempre com a mesma intensidade, mas na última etapa realmente foi muito bem sucedido. Eu acho que é um acordo excelente para as duas as partes. E realmente nós acreditamos que esse vai ser, vamos dizer, a nossa agenda conjunta, União Europeia e os países do Mercosul. Já finalizamos os processos de negociação, este processo tão longo. Durante este ano, 2019 e 2020, se finalizou o texto, fizemos uma revisão completa, um texto bem largo, tem uma parte comercial, mas tem também uma parte de cooperação política com o Brasil. Já o texto está, vamos dizer, finalizado completamente, isso é uma boa notícia, e agora vamos começar o processo primeiro de assinatura do acordo e depois de ratificação. Terá que ser ratificado por lado dos países do Mercosul e também por lado dos países da União Europeia, por o Parlamento Europeu e por os parlamentos nacionais. As perspectivas são boas, respeito ao acordo, mas é verdade que estamos agora num momento que, vamos dizer, a parte da negociação vai ser substituída por a parte política. Agora são os parlamentos que têm que avaliar esse acordo e, desse ponto de vista, tudo o que acontece, vamos dizer, em torno do acordo é bem importante e aí sim temos alguns desafios. Bom, o acordo foi anunciado basicamente há quase um ano. O senhor chegou aqui ao país também mais ou menos na mesma época. O que mudou de lá para cá? O acordo foi anunciado numa situação ou num panorama de até um pouco de ânimo, de se acreditar realmente nesse acordo. Mas essa imagem ou essa narrativa ficou bastante prejudicada. O que mudou de lá para cá? Eu acho que é bem importante nos relembrar como estávamos há um ano. Eu acho que no mundo em geral, não somente na relação entre os países do Mercosul e dos países da União Europeia, a situação era uma época onde, vamos dizer, as grandes potências, em particular a China e os Estados Unidos, estavam enfocando todas as suas orientações para um mundo muito mais proteccionista. E eu acho que os países do Mercosul e os países da União Europeia apresentaram, vamos dizer, um relato bem diferente. As duas uniões decidiram fazer uma aposta por uma liberalização dos nossos intercâmbios, acreditando que realmente o livre comércio, que já foi no passado um processo muito positivo para os países europeus e para outros países, como é o caso do Brasil, que vai ser também nossa agenda do futuro. Eu acho que o que são os valores que estão detrás do acordo, que é o respeito à democracia, o respeito aos direitos humanos, também uma visão muito moderna da sustentabilidade, que está bem introduzido dentro do acordo, continuam a ser plenamente em vigor. Eu acho que isso não mudou e isso que faz que do lado europeu, e eu acho que também do lado dos países do Mercosul, o compromisso com o acordo sigue lá. Recentemente tiveram uma cimeira entre os presidentes dos países do Mercosul, o alto
representante, José Borrell, foi invitado a essa cimeira e entre eles voltaram a falar do acordo e todos ficaram realmente na mesma linha de apoiar o acordo. O que mudou, vamos dizer, a situação são essas coisas que eu falava que estão ao torno do acordo. Quando você faz um acordo de associação, como este acordo, você está fazendo uma aposta por uma defesa dos valores. E um dos elementos que são bem importantes do acordo são justamente os elementos da sustentabilidade. Assegurar que realmente o comércio não é somente um comércio para criar riqueza, que já é bom e é positivo, mas também para um respeito dessa sustentabilidade. E desse ponto de vista, há uma preocupação nos países da União Europeia com algumas das situações, e isso já não é somente deste ano, o ano passado também aconteceu, como por exemplo a situação na Amazônia. Bom, nós temos a participação de uma pergunta que foi encaminhada, uma não, são duas, na verdade, encaminhada pelo deputado Alceu Moreira, deputado federal, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura. O agro assumiu para o Brasil um papel fundamental, foi de suporte durante toda essa crise para atravessar essa pandemia, que a gente acredita, pelo menos, deve ter passado aí o pior momento já. E ele manifesta algumas preocupações com relação a esse sentido. Vamos acompanhar aqui o deputado Alceu Moreira. Caro embaixador, a opinião da comunidade europeia a respeito da preservação ambiental no Brasil dá a imagem de que nós somos irresponsáveis e predadores ambientais. Quase sempre tem como símbolo a questão amazônica. Nosso uso de combustível renovável de ótima qualidade é na maior proporção mundial. Nós temos o Código Florestal. 66% do solo brasileiro é intocado, com preservação. Somos o único país que preserva terra fértil, dentro das propriedades com valor mínimo de 20%. Gostaríamos de saber o que o senhor pode fazer para que a imagem do Brasil na comunidade europeia possa ser restabelecida à luz da verdade. A segunda questão está diretamente relacionada ao acordo do Mercosul e a comunidade europeia. Como podemos evoluir nesse processo, levando em consideração que o Mercosul é certamente um dos responsáveis pela segurança alimentar das próximas décadas e a comunidade europeia é uma grande consumidora. Gostaríamos que o senhor comentasse como poderemos evoluir nesse processo com segurança jurídica e confiabilidade de ambas as partes. Muito obrigado, deputado, por a pergunta, duas perguntas excelentes. Começaria por a segunda. Eu acho que o acordo, e ele falou com muita claridade, realmente tem essa segurança jurídica que ele está pedindo. Realmente o acordo foi feito, foi resultado de uma negociação muito longa. Eu acho que as duas partes conseguem realmente os resultados muito bons. Os produtos agrícolas brasileiros vão ter uma entrada muito melhor que tinham até o presente e, logicamente, vão ter que respeitar, mas isso não, estou seguro que não vai ser nenhuma dificuldade, muitas das regras que são próprias da União Europeia. Então, acho que sim, desse ponto de vista, o acordo é a solução, é uma aposta conjunta entre a União Europeia e Mercosul. Respeito à primeira das perguntas, eu acho que não é o trabalho do embaixador da União Europeia defender a imagem, mas eu faço com muito gosto, porque realmente eu acho que é bom ter também essa explicação. Eu acho que é verdade, muitas das coisas que ele falou, em particular do Código Florestal, é realmente uma peça legislativa muito moderna, quando foi adotado, e está em vigor. Também essa situação que tem o Brasil em muitos dos âmbitos, mas também é verdade, e isso não sou eu que digo, são os próprios brasileiros que quando falam também dessa preocupação respeito à Amazônia. Nós temos expressado essas preocupações da União Europeia e a resposta que tivemos do governo brasileiro foi uma boa resposta. O governo brasileiro criou recentemente esse Conselho Amazônia, que é justamente, a ideia é para poder juntar todos os esforços do governo brasileiro para responder a essa demanda. O vice-presidente, que tivemos a oportunidade de falar com ele aceitou que tem um desafio próprio do governo brasileiro e realmente a vontade da União Europeia é ajudar nessa direção e
colocar o que é a nossa experiência desse ponto de vista e trabalhar juntos. Então, acho que sim, que temos essa grande possibilidade, tanto para ajudar nesta situação, respeito à situação com os fogos e alguns temas de deforestação, e também acredito, como deputado, que se muitas das, todas, vamos dizer, as regras, as leis brasileiras são respeitadas por todo o mundo, não teríamos o problema que temos, porque muitas vezes, e isso não sou eu que tenho que dizer, mas é verdade que muitas vezes o problema é um problema de respeito das regras e do assegurar que as autoridades fazem cumprir essas regras. Então, totalmente de acordo com ele, e para nós, sim, a aposta por o acordo União Europeia e Mercosul é realmente a nossa resposta a essa situação. Bom, devido a críticas recentes de alguns líderes importantes na comunidade europeia, na União Europeia, ficou uma impressão de que poderiam existir obstáculos aí à ratificação desse acordo. Mas estou entendendo, o senhor vê uma perspectiva muito otimista do acordo ser ratificado e ser levado adiante. Eu sou otimista a respeito ao acordo, porque realmente considero que é uma oportunidade única para as duas regiões, para realmente fazer essa aposta para o futuro conjunto, mas também vejo as dificuldades. Mas acho que se as respostas que agora estamos tendo do governo brasileiro, com a criação desse conselho, com o compromisso de responder a essas preocupações, também eu vou dizer, também com a preocupação do conjunto da sociedade brasileira, porque tivemos recentemente, não somente de parte de governos de outros países, mas também os três grandes bancos brasileiros fizeram juntos uma declaração dizendo que é preciso fazer uma resposta diferente a que tivemos feito no passado. Então, se essas coisas vão por bom caminho e conseguimos ter resultados em um prazo curto, eu acho que essas discussões, que é verdade que acontecem na União Europeia, vão poder ser respondidos com realidades. Essa seria um pouco a ideia do deputado, quando ele fala que se pode fazer para melhorar a imagem. Sem dúvida, a melhor forma de responder é responder com fatos, responder com respostas claras e com resultados positivos. Este ano temos a confiança de que os dados vão ser melhores que no ano passado e mirando para o futuro que as coisas vão se melhorar. Então, a melhor defesa é sempre um ataque, e aqui o ataque é o ataque que o Brasil tem, e eu sei que está fazendo, porque, insisto, temos um contato muito direto com o vice-presidente e com esse Conselho de Amazônia, que há uma vontade do governo brasileiro de responder a essas preocupações, que não são somente preocupações de governos estrangeiros, de governos europeus, são também umas preocupações, eu acho, de uma grande parte da sociedade brasileira. O senhor mencionou, o acordo foi negociado durante muito tempo e se chegou a um documento muito detalhado, inclusive de compromissos de parte a parte, tanto dos países membros do Mercosul quanto da União Europeia. Isso garante um estágio bastante consistente para que o acordo vá adiante. Existem ali compromissos ambientais, compromissos comerciais, de negócio e inclusive de relações bilaterais ou de relações multilaterais entre os dois blocos, correto? Sem dúvida, sem dúvida. É um acordo que é verdade que tardamos 20 anos em chegar a um acordo, mas permanentemente durante o processo de negociação fomos atualizando o acordo, e eu acho que agora, ademais de ser o acordo que vai criar a zona de livre comércio mais grande do mundo, é realmente um dos acordos mais modernos do mundo, porque está recente feito e tem todos os elementos que vamos dizer que são importantes para a modernidade. Do ponto de vista do comércio, estabelece realmente umas regras que vão ser essa segurança jurídica da que falávamos antes, vai estar lá. Tem também todo um capítulo que nós chamamos de comércio e desenvolvimento sustentável, onde justamente estão todos os compromissos, entre eles, por exemplo, está o fato de que todos os países, tanto os dos países do Mercosul como dos países da União Europeia, vão ficar dentro do Acordo de Paris, que isso para nós, que é sobre as mudanças climáticas, que é uma garantia bem importante
nós temos para todos conjuntos, e tem depois todo um capítulo de direitos humanos, tem um capítulo realmente de cooperação e de estabelecer que, a partir de agora, se já hoje em dia o Brasil e a União Europeia somos sócios estratégicos, com esse acordo vamos a ser ainda mais em muitas áreas onde vamos poder desenvolver essa relação. E isso acho que é um resultado também da nossa história comum. A União Europeia e o Brasil têm, e os países do Mercosul têm já uma história comum bem rica, e agora a ideia é continuar desse ponto de vista. E insisto, com essa ideia que fez o comentário ao início, o acordo acontece num momento onde, vamos dizer, as grandes tendências mundiais vão mais para cada um defender a sua parte, a ideia do cada país por seu lado. Ao contrário, o acordo cria uma zona de livre comércio. Eu acho que para países como é o caso do Brasil, como são o caso dos países do Mercosul e da União Europeia, vai ser uma grande oportunidade e uma grande aposta mirando o que acontece no resto do mundo. Ora, embaixador, a saída do Reino Unido, o Brexit, está vivendo os seus últimos capítulos. Como é que o senhor avalia esse momento aí de saída do Reino Unido da União Europeia? Restam ainda pontos muito importantes ou o acordo já está se encaminhando aí para uma formalização final? Bom, já está tomada a decisão por a parte do Reino Unido de deixar a União Europeia. O que agora queda é como vai ser a relação entre a União Europeia e o Reino Unido, mirando para o futuro já como parceiros, mas já não como parte da União. A notícia é a mesma, para nós, os europeus, que acreditamos no projeto da União Europeia, é uma má notícia. Realmente o Reino Unido foi sempre um parceiro bem importante dentro da União Europeia e nós acreditamos que estamos muito melhor com eles dentro e eles muito melhor estando dentro que agora a nova situação. Mas a realidade é aqui, eles fizeram um processo de um referêndum, o referêndum teve um resultado em concreto e tomaram essa decisão. Agora, sim, é verdade que estamos nestas últimas semanas, vamos dizer, num momento bem complicado, porque estamos finalizando esse acordo de saída, ainda coisas importantes abertas. Eu acho que o bloco da União Europeia ficou sempre muito unido. Ao início, quando começou esta situação, todo mundo falava, não, a União Europeia vai se dividir, uns vão estar mais próximos do Reino Unido, outros vão estar mais longe. Ao final, o bloco da União Europeia ficou bem unido, realmente é uma só posição, e essa posição foi sempre mantida. Então, agora um pouco é a opção do Reino Unido. Se eles querem chegar a um acordo, a União Europeia está preparada para chegar ao acordo, mas se eles não querem um acordo, será um divórcio sem acordo, que as coisas também podem acontecer assim. Então, isso vai ser um pouco o que vai acontecer. Na nossa relação com um país como o Brasil e com os países do Mercosul, eu acho que eles vão perder uma grande oportunidade, porque eles já não vão ser parte desse acordo, eles vão ter que criar agora uma relação de eles, o seu conjunto, como eles quiserem, ou individualmente com os países do Mercosul, mas vai ser sem dúvida uma nova situação que vamos ver como vai para o futuro. Há risco de outros países fazerem um movimento parecido com o do Reino Unido? A percepção nossa é que não, que realmente essa situação e sobretudo como foi feito todo o processo, eu acho que ninguém tem ganas de sair, tudo o contrário, continuamos a ter uma grande lista de países candidatos que ao contrário estão eles dizendo, bom, mas você tem que responder às nossas petições, não? A lista dos candidatos é bem mais grande dos que podem ter alguma dúvida. Logicamente, somos uma união de 27 países, que a gestão, vamos dizer, diária, às vezes, parece mais complicada desde fora que desde dentro, mas agora recentemente tivemos uma grande discussão para o que vai ser o orçamento da União Europeia para 2021-2027. Se apresentou por parte da Comissão Europeia uma proposta bem ambiciosa, uma proposta onde tínhamos justamente essas ideias de recuperação econômica para o futuro, uma recuperação verde e digital. Essa recuperação, ademais, exigia um esforço financeiro bem importante e, por primeira vez, a União Europeia, os 27 Estados-membros da União Europeia, aceitaram a proposta da Comissão Europeia, que é que a União Europeia vai poder se endividar no mercado de capitais para justamente ajudar
a cada um dos Estados. Então, acho que a União Europeia é cada vez mais forte, essa, vamos dizer, crise, porque é uma crise, a saída de um membro, e um membro tão relevante como o Reino Unido, sem dúvida, foi uma coisa difícil de fazer, mas eu acho que saímos ainda mais forte e aproveitamos esta situação, vamos dizer, do Covid-19 para realmente fazer uma aposta, mirando para o futuro, muito focado em temas de que falávamos antes, não? Por exemplo, uma agenda verde bem ambiciosa, uma agenda digital também muito forte e, sobretudo, a coesão interna da União Europeia mais forte do que era antes. É importante no futuro essa agenda verde, como o senhor mencionou. Existem alguns processos de renovação lá na União Europeia com eleições iminentes. É cada vez maior esta força que leva à frente uma agenda consistente de preservação ambiental, de cuidados com a natureza. Isso está acontecendo em quase todos os países da Europa. Eu acho que sim. Todos os países da Europa, eu diria quase todos os países do mundo. Você vê hoje em dia nas opiniões públicas de cada um dos países os temas, vamos dizer, verdes, os temas de sustentabilidade. Eu gosto mais da palavra sustentabilidade, porque a sustentabilidade recolhe todos os elementos, não somente o medioambiental, que é muito importante, mas também o econômico e social, que é bem importante. Então, essa preocupação é muito forte. Nas últimas eleições para o Parlamento Europeu foi realmente um teste desse ponto de vista. Isso foi uma das razões que dois grandes, vamos dizer, prioridades desta nova Comissão Europeia são justamente a aposta para uma economia verde e também a aposta por digital. E a crise que tivemos agora com o Covid também, eu acho que é uma boa demonstração que temos que fazer mudança todos nos países. E voltando um pouco ao exemplo do Brasil, eu acho que já justamente o Brasil é um bom exemplo de um país que tem já feito muito no âmbito da sustentabilidade e desse ponto de vista eu gostaria que o Brasil fosse um parceiro da União Europeia nesse esforço para o desenvolvimento verde mirando para o futuro. Bom, outro pano de fundo geopolítico internacional são as eleições nos Estados Unidos, marcadas agora para o início de novembro. Como é que a União Europeia tem acompanhado essa eleição, que parece ser uma das mais importantes dos últimos tempos? Nós sempre com as eleições, sejam onde sejam, é uma ocasião de respeito, primeiro, para os processos próprios de cada um desses países, mas também de ficar, vamos dizer, com uma lógica, interesse por ver quais são os programas de cada um dos candidatos. E desse ponto de vista, pues, vamos olhando um pouco as ideias que estão de um lado e de outro. Vemos grandes diferenças entre os dois líderes. Não temos, vamos dizer, uma posição ao respeito, e não é nosso trabalho, é uma situação, é um voto dos americanos, mas, bom, seguimos com grande interesse e, logicamente, sim, percebemos que umas eleições nos Estados Unidos são sempre bem importantes, mas eu acho que as que estão a acontecer agora são ainda mais importantes. Então, vamos ficar com grande interesse, ver quais são também os programas de cada um dos candidatos e buscar ter uma boa relação com os Estados Unidos. A cooperação que nós chamamos de transatlântica, que é a cooperação entre a União Europeia e os países e os Estados Unidos, é sempre uma parte bem importante da nossa relação internacional. Desse ponto de vista, os Estados Unidos são sempre um parceiro bem importante. Então, ter, vamos dizer, uma coincidência de agendas seria, sem dúvida, muito positivo para nós. Bom, os Estados Unidos têm polarizado muito com a China, mas existe a possibilidade de também uma conversa da União Europeia com os Estados Unidos para também um acordo, nos moldes aí do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. É uma chance real? Um candidato ou outro teria mais facilidade para se levar adiante um acordo como esse ou não? Eu acho que a preocupação que existe nos Estados Unidos respeito à China também existe na União Europeia. A União Europeia e os Estados Unidos, e também, como não, com o Brasil, compartilhamos valores que não compartilhamos com a China. Somos modelos econômicos, políticos, sociais bem diferentes. Então, desse ponto de vista, nós acreditamos muito mais nessa relação com os Estados Unidos e sim, achamos que com eles, com os Estados Unidos, temos muitas coisas que falar agora, no presente, mas também, logicamente,
no futuro, não? E também, como não, essa relação também vai ter uma influência sobre a relação que os Estados Unidos e a Europa têm com os países da América Latina. Então, acho que sempre a agenda transatlântica vai ser bem importante para os europeus e estamos a esperar os resultados das eleições e depois, logicamente, começaremos as relações com a nova equipe. Bom, um outro ponto importantíssimo da agenda é a questão da tecnologia 5G. Existem opções que estão sendo debatidas, avaliadas nesse momento, inclusive também para o Brasil. Como a União Europeia tem acompanhado essa discussão com interesse, porque afinal de contas também empresas da União Europeia dominam a tecnologia e também gostariam de participar desse processo, certo? É muito importante essa discussão sobre 5G, porque realmente estamos falando de como vai ser a tecnologia para o futuro, mas não somente a tecnologia, porque o 5G vai ter também efeitos sobre a sua privacidade e a minha privacidade, como esses sistemas vão funcionar. O fato é que os países da União Europeia têm respondido de forma diferente, cada um dos estados não tem marcado, vamos dizer, o mesmo sistema, mas a recomendação da Comissão Europeia a todos eles é marcar um marco de garantias que você estabelece para qualquer competidor. Você não estabelece umas regras que são regras para um país X ou um país Y. Você não estabelece regras para uma empresa Y e uma empresa X. Você estabelece regras gerais que têm que ser respeitadas, que são, logicamente, o livre comércio, o respeito das regras de competência, que são o respeito dos direitos individuais das pessoas e as empresas que querem desenvolver esse negócio dentro dos países da União Europeia têm que chegar a esse patamar. E esse é um pouco o diálogo que nós também temos com o governo brasileiro, que logicamente eles também perguntam qual é a experiência europeia e nós temos um pouco avaliado isso, que o importante é estabelecer regras em geral que vão realmente preservar o desenvolvimento dessa tecnologia, que é importante para o Brasil e para todos nós, mas também o respeito dos direitos dos indivíduos, os respeitos também do desenvolvimento entre as empresas, o respeito da livre empresa. Então, desse ponto de vista, essa é a nossa aposta para o 5G, que vai ser, sem dúvida, um tema importante aqui no Brasil, mas já está sendo um tema importante na Europa. Muito bem, quero agradecer a participação, a presença aqui do embaixador da União Europeia aqui no Brasil, Inácio Ibáñez. Muito obrigado pela participação. Fica aqui o convite para a gente voltar a conversar aqui no AgroMais sobre esses temas tão importantes. Muito obrigado. Muito obrigado a você, foi um grande prazer.